Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso de guarda municipal do município de Eusébio, no Ceará, 2020. E nessa aula, pessoal, nós vamos resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo para o concurso de guarda municipal Eusébio, Ceará, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link está aqui na descrição, e lá nós temos o nosso curso de informática para o concurso de Eusébio, Ceará, especificamente o curso da matéria de informática. Então vamos lá para a primeira questão de hoje. Acompanha comigo a leitura da questão, que diz assim: sobre as distribuições Linux, pode-se afirmar que, letra A, apresentam uma estrutura chamada de shell, que é responsável pela interface entre o usuário e o sistema operacional. Letra B, o kernel é a parte responsável pela usabilidade do sistema. Letra C, não apresentam interface gráfica. Letra D, utilizam somente atribuições de software proprietário. Letra E, o principal sistema de arquivos utilizado é o NTFS. Bem, pessoal, alguns pontos importantes aqui. Quando a gente fala sobre Linux e suas distribuições, nós temos que entender que o Linux é baseado em software livre. Ele é um kernel, um núcleo para sistemas operacionais baseado em software livre, não software proprietário. Mas deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente fala do Linux em si, ele por si só é apenas um núcleo para sistemas operacionais, quer dizer, ele é apenas um kernel para sistemas operacionais baseados nesse conceito de software livre, no qual, se o software é livre, nós podemos acessar o código-fonte, nós podemos realizar até cópias e distribuir cópias para os nossos amigos, para os nossos alunos, podemos modificar o código-fonte para melhorar aquele software, porque quando o software é livre, o código-fonte é aberto. Bem, e a composição básica, então, que nós entendemos é que o Linux, sendo o kernel, ele é apenas esse núcleo para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre. E o núcleo são as informações mais básicas que são passadas diretamente ao processador. Esse é o chamado kernel. E o shell, que é a parte que forma a interface com o usuário, isso é feito pelas distribuições para formar a interface que o usuário vai de fato utilizar. Então a gente pode dizer que a ideia do kernel, que é o núcleo do sistema operacional, isso tem que cuidar sempre em prova. Outro ponto, que o kernel é usado, que o shell, por outro lado, o kernel é o núcleo, que o shell, por outro lado, é quem vai interpretar os comandos do usuário e fornecer uma interface com o usuário. Percebe a diferença? O kernel é o núcleo do sistema, as informações mais básicas passadas direto ao processador. E o shell é a parte que interpreta os comandos do usuário e permite e oferta interface com o usuário. Certo? Bem, um outro ponto importante é que uma distribuição Linux, quando nós falamos que algo é uma distribuição Linux, é um sistema operacional que inclui sempre o kernel do Linux, o núcleo desse sistema operacional e outros softwares de aplicação, formando um conjunto completo que nós vamos chamar de distribuição Linux, porque usa o kernel do Linux. E agora, voltando para a questão, a gente já começa a dar a resposta, porque a letra A dizia: sobre as distribuições Linux, pode-se afirmar que, letra A, apresentam uma estrutura chamada de shell, que é a responsável pela interface entre o usuário e o sistema operacional. Perfeito, uma distribuição Linux contém o kernel do Linux, mas tem também o shell, que é a parte que forma a interface com o usuário. Tá perfeito a letra A. A letra B disse: o kernel é a parte responsável pela usabilidade do sistema. Não, a parte responsável pela usabilidade do sistema é o shell também, que forma a interface com o usuário. O kernel é o núcleo do sistema operacional, são as informações mais básicas passadas diretamente ao processador. A letra C, não apresentam interface gráfica. Apresentam sim as distribuições Linux, como a Ubuntu, como a distribuição Mandriva, como a distribuição Red Hat. Elas apresentam não só uma interface textual para usar comandos de texto, mas também uma interface gráfica com janelas, ícones, barras de tarefas e assim por diante. Então tá errado a letra C. A letra D, utilizam somente atribuições de software proprietário. Errado. As distribuições Linux são baseadas em Linux, que é software livre. Software livre, ao contrário do Windows, que é software proprietário.
Letra E, o principal sistema de arquivos utilizado é o NTFS. Errado, o NTFS é o principal sistema de arquivos do Windows. No Linux, os principais sistemas de arquivos são RazerFS, ext2, ext3, ext4, esses são os principais sistemas de arquivos do Linux. O Windows, sim, o principal sistema de arquivos é o NTFS, mas isso é lá no Windows, e a questão pede sobre distribuições do Linux. Por isso, errado a letra E também. Beleza, pessoal, olha quanta coisa nova aprendemos com uma questão só. Então era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra sempre de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos para o concurso Eusébio 2020. Valeu, pessoal, até a próxima, grande abraço e bons estudos!